Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz e muita força para enfrentarmos estes momentos de pandemia e de lockdown. Eu quero meditar com você neste dia no livro de Josué, no texto da Palavra de Deus de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o 9º versículo. Preste bem atenção no que a Palavra de Deus nos diz. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, e eu chamo sua atenção para este versículo 7 e 8, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu convido você a pensar sobre esta situação pela qual Josué passou. Um momento muito singular na sua vida. Moisés, como diz o texto bíblico, Moisés já havia falecido, havia morrido, estava na presença de Deus. Agora era o próprio Deus que chamava Josué para um grande desafio. Moisés tinha conduzido o povo até a entrada da terra prometida. E agora, então, Deus levava Moisés para a glória. E Josué haveria de continuar com o povo. Um grande desafio. Adentrar as terras, a terra prometida por Deus, as terras que Deus haveria de dar a este povo de Israel. E então a palavra de Deus nos diz que é o próprio Deus quem chama a Josué para dizer: assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. A presença maravilhosa de Deus garantiu a bênção do Senhor sobre a vida de Josué e também sobre o seu ministério, o seu trabalho, aquilo que ele haveria de exercer e pela forma como ele haveria de servir a Deus. Deus o abençoou ricamente. Mas eu quero chamar a sua atenção para a chamada de Deus para o coração de Josué. Deus o chamou para ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas não de qualquer forma. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Deus chamou Josué para ser forte e corajoso. E Deus então mostrou a ele como ele deveria fazer. O que ele deveria fazer. Isso está no versículo 7 e 8. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E então Deus diz: olha, você não vai ter só que cumprir a lei. Veja bem, observe bem. Você precisa seguir esta lei. Você precisará então fazer com que o povo cumpra esta lei. E Deus diz mais: não te desvie, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ele diz mais: não era só para Josué cumprir esta lei sozinho. Era para também, não cessar de falar deste livro da lei.
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto dele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Neste contexto de pandemia, esta é uma grande lição que nós temos a aprender. Nós precisamos receber a palavra de Deus. E eu quero convidar principalmente você que é membro da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada a olhar com muita atenção aquilo que nós pastores temos pregado e compartilhado com as suas vidas. É certo que temos compartilhado este vídeo com familiares, com amigos, com vizinhos, e o nosso desejo é que cada pessoa seja levado a amar a Bíblia, a amar a palavra de Deus e seguir esta palavra maravilhosa. Este foi o grande desafio para Josué, diante de fato de um grande desafio que era adentrar aquela terra que havia sido prometida por Deus. Uma terra de gigantes, uma terra que tinha à sua frente grandes fortalezas. E o grande desafio de Josué ali foi, como na história é conhecido, foi diante de Jericó. Há até um cântico que diz: vem com Josué lutar em Jericó. De fato, grandes muralhas, uma grande fortaleza. E de fato Deus abençoou Josué e deu a Josué e ao povo uma grande vitória. Quando eles fracassaram em outros momentos, foi justamente por não cumprir a palavra de Deus, como na cidade de Ai, que era uma cidade tão pequena. E ficou a grande lição. Nós precisamos cumprir e atentar à pregação da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos fala. Por isso que eu quero convidar você a meditar na Bíblia, a orar diariamente e ler diariamente a Bíblia. Receba os nossos vídeos, sim. Escute as nossas mensagens, sim. Mas tenha um tempo em que você pare e você possa ler a Bíblia. Se você nunca leu, quem sabe, abra lá em Mateus, comece pelos Evangelhos, e você vai ver a linda história do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus por nós. E eu convido você a cada dia ler um capítulo com calma. Quem sabe em 5 minutos, no máximo, você lê um capítulo da Bíblia por dia. E você pode orar e buscar a Deus e clamar pela misericórdia de Deus. Leia o capítulo. Não se preocupe tanto com o que você, talvez porventura, não consiga entender. Deus não vai nos cobrar daquilo que nós não conseguimos entender. Mas pense, o que é que eu consigo entender deste texto que li? Qual é a lição que eu tiro para a minha vida? Qual é o aprendizado para que eu possa continuar servindo e amando ao Senhor Deus? Quem sabe ao longo da sua vida você tem escutado tantas mensagens. E eu lembro de uma história que diz que um frequentador da igreja, certa vez, depois de muito tempo frequentando, ele escreveu para o editor de um jornal e reclamou que não fazia sentido ir à igreja todos os domingos. E então ele dizia: eu tenho ido à igreja por 30 anos, ele escreveu. E durante este tempo eu ouvi aproximadamente uns 3.000 sermões. Mas eu juro por minha vida que eu não consigo lembrar de nenhum deles sequer. Assim eu penso que eu estou perdendo meu tempo e os sacerdotes estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. Essa carta então foi lida numa rádio e iniciou uma grande controvérsia. Na coluna Cartas ao Editor, então, diariamente chegavam inúmeras correspondências. E então, de certa forma, isso trazia prazer ao editor-chefe do jornal. Isso durou semanas, recebendo e publicando cartas sobre este assunto. Até que alguém, então, escreveu uma resposta àquele homem. E então esta pessoa disse: eu estou casado já há 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 30.000 refeições. Mas também eu juro por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio certinho de nenhuma destas semanas de refeições. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha fome espiritual,
eu estaria hoje morto espiritualmente. Hoje nós não podemos ir até o templo. Hoje não podemos fazer reuniões. E isso traz um certo pesar ao nosso coração. Não podemos estar reunidos como povo de Deus, como igreja do Senhor. E nós esperamos em Deus, no tempo dele, que isto vai acontecer. Mas até lá, e mesmo depois que passar toda esta pandemia, assuma, neste contexto, um desafio de ler a Bíblia diariamente. Não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas procurar cumprir o que a palavra de Deus fala. Não cessar de falar da palavra de Deus e se maravilhar com os ensinamentos da Bíblia. É a revelação de Deus para as nossas vidas. É a palavra de Deus para o nosso coração. Acesse os nossos vídeos. Receba estes vídeos diariamente e que Deus possa abençoar a sua vida. E como Josué, nós possamos, assim, a exemplo de Moisés e do seu discípulo, servo, servidor, Josué, nós possamos ser vitoriosos como eles foram diante da batalha da vida e também nesta pandemia. Que nós possamos amar a palavra de Deus e guardar esta palavra no nosso coração. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medite nestas palavras, na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. E que Deus abençoe as nossas vidas e famílias. Deus nos abençoe.